Fala, humanidade, tudo bem com você? Esta é a nossa terceira aula sobre ácidos e bases, e nesta aula nós vamos estudar ionização, dissociação, soluções eletrolíticas e força dos ácidos e bases. Se você está interessado em dar continuidade nesses estudos, pegue seu material e tente acompanhar. O processo de ionização, como o nome já sugere, é aquele no qual nós vamos formar uma espécie iônica. Então, nós temos uma espécie neutra e essa espécie vai se transformar num íon. Quando nós falamos em espécie neutra, entenda por um determinado composto covalente. Quando nós falamos de composto covalente, podemos falar tanto de substâncias de caráter ácido quanto de substâncias de caráter básico. Bom, vamos a um exemplo de uma substância covalente de caráter ácido. Um hidrácido, hidrogênio ligado ao bromo, ácido bromídrico. O bromo ele possui uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio, então os elétrons dessa ligação química estão mais próximos do átomo de bromo, e no momento em que essa espécie química interagir com uma base, vai ocorrer a cisão dessa ligação química, e no momento em que ocorrer essa ruptura, nós teremos a formação da espécie H+, e Br-. Então, neste momento, nós teremos o processo de ionização. Temos uma espécie neutra e estamos formando um íon. Um outro exemplo de uma substância covalente que pode sofrer ionização é um oxiácido, de modo em que vamos colocar a representação do ácido sulfúrico, que possui fórmula H2SO4. Então, temos o átomo de enxofre ligado a esses 3 átomos de oxigênio, e aqui nós temos o 4º átomo de oxigênio. Pela estrutura, fica bem evidente de que nós temos 2 hidrogênios que estão ligados ao oxigênio, e são esses 2 hidrogênios aqui que são os hidrogênios ácidos. Bom, nós temos 2 possibilidades de ligações químicas serem rompidas. A primeira, a ligação enxofre-oxigênio, e a segunda, enxofre-hidrogênio. Quando uma molécula de água se aproximar, ela vai interagir tanto com o átomo de hidrogênio, quanto de oxigênio, quanto de enxofre. E aí surge a questão, qual dessas ligações químicas aqui vai ser rompida mais facilmente? Uma primeira dica de nós observarmos é aquela ligação que é mais fraca. Neste caso, nós não temos uma tabela de entalpia de ligação para poder avaliar este efeito. Mas a gente tem um segundo critério que nós podemos avaliar. A diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio é maior do que a diferença de eletronegatividade entre o enxofre e o oxigênio. Ou seja, essa ligação hidrogênio-oxigênio é uma ligação mais polarizada. Ou seja, nós temos polos elétricos mais definidos. Então, nessa situação aqui, os elétrons estão bem pertinho aqui do átomo de oxigênio. No entanto, quando nós observamos a ligação enxofre-oxigênio, esses elétrons estão mais próximos do oxigênio, no entanto, eles estão relativamente mais próximos ao centro do que dessa primeira ligação. A consequência disso é que, no momento em que essa espécie química interagir com uma base, é a ligação oxigênio-hidrogênio que será rompida. E nesse momento, nós teremos a formação da nossa espécie HSO4- e a nossa outra espécie H+. Temos um composto covalente, uma espécie neutra sem carga, e depois da interação com uma outra, nós temos a formação de carga. Então aqui nós temos o processo de ionização, nós temos a formação de um íon. Observe que quando nós temos um ácido, o íon formado é sempre um ânion. Lembra da teoria de Bronsted-Lowry? Todo ácido dá origem a uma base conjugada. E essa base aqui possui carga negativa, né? E essa carga negativa está bem vinculada com o ácido de Lewis. Então aqui a gente consegue mesclar as teorias ácido-base.
Você pode observar que aqui eu dei 2 exemplos de ácidos que são compostos covalentes. É mais comum, sim, que compostos covalentes apresentem caráter ácido. No entanto, nós temos compostos que são baseados em nitrogênio. E o nitrogênio, quando ele estiver na forma de uma amina, ele vai ser um composto de caráter básico. Então, se observarmos nitrogênio, ele possui um par de elétrons não ligante que pode ser utilizado para fazer ligação química. E este par de elétrons não ligante, ele vai interagir com uma outra espécie química, recebendo, por exemplo, uma espécie H+. Então, no momento em que a molécula de amônia ou qualquer outro composto covalente nitrogenado, que possui esse par de elétrons disponível para poder fazer uma ligação, para poder doar esse par de elétrons atuando como uma base de Lewis, então a gente pode ter a formação dessa outra espécie, que é um NH4+, que é o amônio. Não somente isso, imagine uma cadeia carbônica, vamos colocar aqui o metilamônio, por exemplo. Uma estrutura simples, metilamônio, NH2. Nitrogênio possui esse par de elétrons, pode interagir com um hidrogênio, um H+, que estiver no meio, e aí nós vamos ter a formação do metilamônio. Então nós temos CH3, NH3, tudo isso daqui com carga positiva, mas é claro que ela vai estar centralizada sobre o átomo de nitrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, compostos covalentes vão sofrer processo de ionização. Composto covalente, vamos deixar aqui bem frisado, sofre ionização. Muito bom. Quando nós falamos de compostos iônicos, essas espécies químicas já vão sofrer outro tipo de processo, que é a dissociação. Quando nós falamos em dissociar, e estamos falando... Ixi, rapaz, aqui deu ruim. Vamos tentar ajustar aqui. Pronto. Ionização. Ixi, não, tá errado de novo. Vamos corrigir aqui. Tira. Vamos retornando. Quando nós falamos do processo de dissociação, então nós já estamos falando de compostos iônicos. E aí nós já temos cargas formadas. E nós vamos simplesmente separar essas cargas. Dissociar significa separar. Então, a carga já existe e nós vamos rompê-las. Vamos fazer uma representação genérica aqui. Nós temos uma espécie A+, que interage com uma espécie B-. No processo de dissociação, nós teremos a separação dessas espécies com a formação de A+, e a espécie B-. No exemplo que eu já havia dado anteriormente, nós tínhamos o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio, KOH. Então, no KOH, nós temos cargas elétricas bem definidas, onde o potássio possui uma carga positiva e essa estrutura OH- possui uma carga negativa. A interação que existe entre essas duas espécies químicas aqui, entre o potássio e a hidroxila, é uma interação eletrostática. É carga positiva sendo atraída por carga negativa. Então, essa espécie química aqui, elas podem ser separadas na presença de moléculas de água. Então, um meio aquoso pode ser o suficientemente forte para romper essas interações. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma interação eletrostática, que é uma interação forte, e aqui uma interação íon-dipolo, que não é uma interação tão forte assim. A dissociação está associada essencialmente a compostos de caráter básico. No entanto, você pode observar que a dissociação ela vai dar origem ao K+, e ao OH-. Se recordarmos da teoria de ácidos e bases de Lewis, toda espécie que possui carga positiva se caracteriza como um ácido, e a espécie que possui carga negativa se caracteriza como uma base. Bom, em força de ácidos e bases a gente vai discutir isso daqui um pouco melhor, mas dissociação está associada ao caráter de bases, enquanto que ionização pode ser tanto de compostos ácidos quanto de compostos básicos. Uma das características do processo de ionização
ou de dissociação é a formação de cargas elétricas em meio aquoso. E aí a gente vai ter um efeito bem interessante de ser observado, que é o seguinte: se nós tivermos um recipiente e esse recipiente tiver apenas água, esse sistema, ele não é um sistema condutor de corrente elétrica. No entanto, quando adicionamos a esse sistema uma espécie de caráter ácido ou uma espécie de caráter básico, nós vamos verificar o seguinte: esse sistema que antes era um sistema isolante, ele passa a ser um sistema condutor de corrente elétrica. Por que isso ocorre? Bom, a explicação nós vimos no slide anterior. Ao adicionar ácidos e bases em meio aquoso, nós teremos a formação de íons em solução, seja a própria formação no processo de ionização, ou seja a formação a partir da dissociação, onde nós vamos separar íons já existentes. Então, no meio aquoso, que é um meio isolante, nós não temos uma quantidade significativa de íons. Ao adicionar um ácido ou uma base, já teremos uma quantidade mais significativa de espécies com carga positiva e espécies com carga negativa. Há um aumento da quantidade de cátions e ânions dentro desse sistema. E uma vez que eu tenho cátions e ânions, aqui eu já tenho uma maior condutividade elétrica. Então, a formação de eletrólitos ela está condicionada aos dois processos que nós vimos anteriormente. Processo de ionização e também ao processo de dissociação das cargas elétricas. Este fenômeno de aumento da condutividade ele é bem interessante porque, inicialmente, esse aumento de condutividade estava associado somente a espécies que eram os sais. E, de repente, ácidos e bases também vão gerar o mesmo efeito. E essas cargas positivas e negativas, os cátions e ânions, podem ser oriundos por qualquer outras espécies. Só que quando a gente fala de ácidos e bases, é importante nós recordarmos que um ácido ele aumenta a quantidade de um íon hidrônio em solução, e uma base aumenta a quantidade das hidroxilas de uma determinada solução. Então, carga positiva, hidrônio, carga negativa, hidroxila. No slide anterior, na marcação anterior, nós vimos que um ácido, ele, no momento da sua ionização, ele vai produzir o H3O+, e também vai produzir um ânion. E esse ânion aqui não é hidroxila, No caso desse ânion, é o bisulfito. Então, o processo de ionização ele pode gerar diferentes ânions na solução. Quando nós falamos de forças de ácidos e bases, nós queremos saber, a grosso modo, o quão corrosivo ou o quão reativo é um determinado ácido ou uma determinada base. E nós vamos trabalhar com os conceitos, Ácidos e bases que podem ser fortes, ácidos e bases que podem ter um caráter intermediário e ácidos e bases que podem ter um caráter fraco. Bom, este conceito de intermediário, ele é um valor relativo. É possível você encontrar apenas o conceito de forte ou fraco. Então, esse intermediário é que vai estar aqui na transição entre esses dois. E quais são os critérios, para que a gente possa avaliar se um ácido ou uma base é forte ou fraca? Bom, o primeiro deles vai ser um valor que é chamado de alfa, e o alfa ele vai estar associado com um grau de ionização, se eu estiver falando de um ácido, e de dissociação, se eu estiver falando de uma base. E esse alfa está bem vinculado ao conceito de arrênios. Então, considere um seguinte sistema, onde você tem um recipiente, e nesse recipiente você coloca 100 moléculas de um ácido qualquer, HX. Você coloca 100 moléculas dessa espécie. E você verifica depois de um determinado tempo, que dessas 100 moléculas, algumas delas se ionizaram, algumas delas formaram H+,
e formaram a espécie X-. No entanto, outras continuaram na forma de HX. O grau de ionização ele vai nos dar uma ideia da quantidade de moléculas que foram ionizadas. Então, considerando esse sistema, vamos dizer que apenas 30 moléculas foram ionizadas. Ou seja, das 100 que nós colocamos, apenas 30 foram ionizadas. O grau de ionização alfa ele vai ser definido matematicamente como o número de moléculas ionizadas sobre um número de moléculas total que foram adicionadas ao sistema. Nessa situação em que apresentei para vocês, o alfa de dessa espécie química é igual a 0,3, ou 30%. Você pode observar que esse alfa ele vai ser um valor que varia de 0 até 1. Um valor que varia de 0 até 1. De modo que, se o valor dele é 1, todas as moléculas foram ionizadas. E todas as moléculas ionizadas significa que nós temos todas as moléculas que produziram H+. Recordando o processo de ionização geral, nós temos uma espécie HX em meio aquoso que reage com água, produzindo H3O+, mais X-. Esse é o processo de ionização. Se todas as moléculas ionizam, todas as moléculas vão produzir H+. Se tem muito H+, o meio é bastante corrosivo. Ou seja, alfa é 0 para 1, de modo que 1 é um ácido forte e 0 é um ácido muito fraco. A gente pode assumir aqui um critério para ácidos intermediários como o valor correspondente a 5%. Então, alfa 0,05. Acima disso, nós teremos ácidos fortes. Abaixo disso, nós teremos ácidos fracos. Um critério análogo vale para as bases, né? Mas ao invés de ser número de moléculas ionizadas, seria o número de moléculas, ou melhor, número de estruturas dissociadas sobre o número de moléculas total. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa primeira forma de definir ácidos e bases fortes e fracas. O segundo valor que nós podemos analisar é com relação ao Ka deste ácido. Olha só, quando nós temos uma representação genérica, né, do ácido HX mais H2O no estado líquido, produzindo as espécies H3O+, mais X-. Isso daqui é um equilíbrio químico. E se é um equilíbrio, eu posso descrever a partir de uma constante. Então, se eu tiver uma quantidade inicial do meu ácido, no equilíbrio químico, uma quantidade de moléculas X, no caso desse ácido aqui, que vai liberar apenas um H+, reagir. Então, a quantidade final no equilíbrio vai ser a quantidade inicial, C0, menos uma quantidade X. E a quantidade de H3O+, pode ser representada apenas por X. Existem algumas condições especiais, a gente não vai tratar agora, mas em algumas condições a gente pode ter que adicionar a quantidade de H3O+ que veio da água, ou seja, X mais 10 a menos 7. Bom, de qualquer forma, vamos considerar essa situação mais simples, em que, para cada X moléculas de HX que reagirem, vamos formar X moléculas de H3O+, e vamos produzir X moléculas dessa minha espécie X aqui. Se eu fosse montar a nossa constante de equilíbrio, para este ácido, então eu vou definir o subíndice Ka, constante de acidez. E nessa constante de acidez, nós vamos descrever como a concentração de H3O+, no equilíbrio químico, vezes a concentração do ânion X- no equilíbrio químico, tudo isso daqui dividido pela concentração de HX no equilíbrio químico. Lembrando que a água é solvente e o valor do solvente é igual a 1, por conta lá dos conceitos de equilíbrio químico. Bom, então o que é um ácido forte? É um ácido que ele não está nessa forma neutra, é um ácido que está ionizado. Então quanto mais esse ácido ionizar, mais forte ele é. Ou seja, eu quero que esse ácido, para ele ser forte, ele produza muito H3O+.
Se nós observarmos aqui o valor da nossa constante de equilíbrio, se eu tenho muito H3 ou mais em relação ao meu ácido original, o valor dessa constante aumenta. Então, maiores valores de Ka, eu terei um ácido mais forte. Menores valores de Ka, eu terei um ácido mais fraco. O valor de alfa variava de 0 para 1. E o valor de Ka, ele vai ser uma linha extensa. De modo em que nós temos aqui Ka, nós temos uma linha de menos infinito, temos uma linha de menos infinito até uma linha de mais infinito. E uma coisa que é importante de observar acerca do Ka é que o zero é um valor aberto, né? Porque no zero nós não teríamos nenhuma concentração dessas espécies, então não tem o nosso equilíbrio químico. Bom, que valores que nós vamos utilizar para considerar um ácido forte e um ácido fraco? Quando nós temos valor de Ka da ordem de 10 a menos 2 para cima, ou seja, Ka é alto, eu tenho muito H3 ou mais, então é um ácido forte. Então todos esses valores aqui correspondem a ácido forte. Quando eu tenho valores descritos entre 10 a menos 2 e 10 a menos 4, nós podemos dizer que este dali vai ser um ácido intermediário. Um ácido intermediário. E quando nós temos um ácido com valores menores do que 10 a menos 4, então nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de ácidos fracos. Se um ácido é fraco, ele ioniza pouco e o poder de corrosividade dele é baixo. Então, ele não é tão corrosivo quanto um ácido forte. Bom, esse mesmo raciocínio de ácido, né, ele vale para as bases. Então, nós teremos um equilíbrio químico, e nesse equilíbrio químico nós teremos a formação não de H3 ou mais, mas da espécie OH-. E como nós estamos observando o equilíbrio químico de uma base, não vamos tratar com Ka, a gente vai tratar com Kb. E daí os valores de referência para as bases são os mesmos desse do ácido. Então vamos escrever aqui de maneira um pouco mais objetiva, mais rápida, um valor de um equilíbrio químico para a amônia. Então, descrevendo este equilíbrio aqui para a amônia. Nós temos NH3 no meio aquoso, mais H2O no estado líquido, em equilíbrio químico com as espécies NH4+, aquoso, mais OH-, também aquoso. A constante de equilíbrio dessa espécie química vai ser descrita por Kb, pois eu tenho um equilíbrio químico de uma espécie que é básica. E as espécies químicas envolvidas são NH4+ aquoso vezes a concentração de OH- aquoso dividido pela concentração de NH3 aquoso no momento do equilíbrio químico. Essa quantidade de NH3 vai ser uma quantidade inicial, C0, menos uma quantidade X de moléculas que reagiu. A quantidade de NH4+ que estiver no sistema vai ser a quantidade que reagiu da amônia. E a quantidade de OH-, num caso análogo ao do H3 ou mais, neste caso vai ser considerado simplesmente por X. No entanto, ele pode ser X mais uma pequena contribuição que veio da água. Bom, então esses aqui são os valores do equilíbrio químico. O valor de Kb é um valor também que varia de menos infinito até mais infinito. Quando eu tenho um Kb que é menor do que 10 a menos 5, então eu vou ter uma base fraca. Quando eu tenho um Kb entre 10 a menos 4 e 10 a menos 2, uma base intermediária. E se o Kb for maior do que 10 a menos 2, então eu vou ter uma base forte. Estes aqui são os critérios para a gente observar a força dos ácidos e das bases. Espero tê-los ajudado nessa videoaula e bons estudos para você e tchau!